Para derrotar o Império Otomano no Oriente Médio, a França e a Inglaterra necessitavam de ajuda e a conseguiram da melhor forma possível. Do lado interno naquela região, com os árabes. Em troca da ajuda para derrotar os otomanos, os franceses e ingleses prometeram aos árabes um país somente para eles, a Grande Arábia. Isto obviamente nunca aconteceu e obviamente nunca acontecerá se depender das potências ocidentais, especialmente da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial foi o surgimento de vários países naquela região que antes pertencia ao Império Otomano. Esses países que surgiram foram controlados por governantes de confiança da França e da Inglaterra para que estes pudessem atuar naquela região como quisessem, principalmente na exploração do petróleo. Dentre estes países temos a Síria. O deserto da Síria possui uma reserva considerável de petróleo e também uma grande quantidade de gás natural. Depois da Segunda Guerra Mundial, com reviravoltas acontecendo naquela região, com estrangeiros sendo expulsos do Oriente Médio, a Síria passou por um período de instabilidade com golpes de Estado e o surgimento de uma ideologia chamada de Baath. Esta ideologia une o antigo desejo de uma nação unicamente árabe com ideais socialistas e laicos. Foi assim que chegou ao poder Hafez al-Assad em 1971. Apesar de teoricamente ser um Estado laico, Hafez al-Assad era alauíta, uma corrente moderada derivada dos xiitas e, portanto, tem esse apoio religioso. Acontece que mais de 70% da população síria é sunita, fato que a oposição ao governo de Hafez al-Assad, já existente há algum tempo chamada de Irmandade Muçulmana, aproveitou para iniciar uma revolta armada contra o governo. A reação do presidente Hafez al-Assad foi violenta, em que morreram milhares de civis e houve inúmeras prisões. No ano de 2000, Hafez al-Assad morreu e seu filho Bashar al-Assad, que estudou em Londres, assumiu o governo. Com o surgimento da Primavera Árabe em 2010 para 2011, os povos do Oriente Médio começam a protestar por melhores condições de vida, exigindo seus direitos políticos e um regime mais democrático. Protestos na Síria, segundo alguns críticos, começaram sob este contexto da chamada Primavera Árabe, mas a pergunta é: aquilo ali na Síria tinha realmente causas, fundamentos na Primavera Árabe? Ou era produto de fatores históricos unicamente internos, já existentes na Síria desde séculos e séculos? O governo de Bashar al-Assad decidiu intervir, utilizando as forças armadas para prender e torturar um grupo de estudantes que realizava manifestações nas ruas. Diante deste fato, além das demais exigências da Primavera Árabe, os protestos começaram a pedir a renúncia de Bashar al-Assad, que vem de uma família já no poder há mais de 40 anos. Os protestos logo se transformaram numa revolta armada. Surge o Exército Livre da Síria, formado entre cidadãos comuns por desertores do Exército da Síria. Uma ramificação da Al-Qaeda chamada de Frente al-Nusra surge na Síria, confrontando o governo Assad. Os curdos, povo que ocupa uma grande região que se estende por vários países ao norte da Síria, rompem relações com o governo Assad. E finalmente surge também no cenário sírio o Estado Islâmico, outro braço da Al-Qaeda contra o governo de Bashar al-Assad. Apesar do aumento da força para tentar acabar com a guerra civil que se instaurou na Síria, em 2015 o governo sofreu várias derrotas para os rebeldes que, com o passar do tempo, foram recebendo auxílio externo. Os Estados Unidos se posicionaram contra o governo sírio, acusando Bashar al-Assad de atentar gravemente contra os direitos humanos pelo grande número de mortos e refugiados.
Por ordem do presidente Barack Obama, a CIA deu início ao treinamento dos rebeldes sírios, bem como ao fornecimento de equipamentos para eles. No final de 2014, os ZEWA realizam um outro treinamento com foco no combate ao Estado Islâmico. A Rússia, aliada da Síria desde a Guerra Fria, mantém o apoio ao governo de Bashar al-Assad. O presidente Vladimir Putin acusa os ZEWA de intervir na soberania de um país independente. A mesma acusação feita hoje principalmente pelos ZEWA contra a Rússia em relação à Ucrânia. Neste jogo de cartas embaralhadas, fica difícil saber quem é quem é vilão e quem é herói, quem realmente defende a liberdade e quem defende apenas interesses econômicos. Se estamos vivendo uma nova ordem ou se nunca saímos da Guerra Fria.